Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast da Teoria Prática, nas profundezas da mecatrônica. Você está ouvindo este podcast por Ariel Regis, Arthur Ramos, Giovana Gonçalves, Amanda Levelin, Nicole Souza, Felipe Silva, Matheus Daniel e Sabrina Santos. Somos alunos do CETEP-RM que estamos projetando esse podcast com o intuito de passar informações relevantes a qualquer um que tenha interesse em saber informações em geral sobre o curso de mecatrônica que tenha vontade de fazer em algum momento. Hoje, o nosso entrevistado será Raimundo Nonato, nosso atual professor de eletrônica analógica. Formado em eletrônica pelo atual IFBA, também formado pelo Cefet em manutenção elétrica pelo ensino superior, trabalhou 7 anos como técnico pelo J. Macedo e trabalhou mais 16 anos na Ambev como supervisor de produção e manutenção. Então, começando com a primeira pergunta, o que o atraiu a escolher essa área como profissão? A área de manutenção, no caso, de eletrônica. Bom, primeiro, né? Na época que eu estudava na escola técnica, a eletrônica era um curso que estava como novidade, né? Hoje você tem TI e outros mais, mas na época era eletrônica. Então, como foi apresentado para a gente que a eletrônica era a profissão do futuro, despertou, né, a primeira curiosidade. Então, eu quis fazer o curso por conta disso, né, inicialmente. Mas, assim, quando eu entrei na escola técnica, inicial, eu comecei a fazer o curso de mecânica, e aí depois foi que eu vi que não era muito minha praia essa parte da mecânica, né? E principalmente por causa da condição de insalubre que às vezes é uma oficina mecânica. E aí eu peguei, fui, fiz de novo o processo seletivo, e aí comecei a fazer a parte de eletrônica. Entendi. Então o senhor começou essa área por ser uma área inovadora. Isso. A segunda pergunta. Quando iniciou sua carreira nessa área, o que o senhor almejava conseguir? Bom, inicialmente, quando você... na época que a gente estava estudando, aquela época era uma época que o mercado de trabalho, para quem estudava, era muito favorável. Você não tinha muita mão de obra especializada, então você tinha uma oferta de trabalho muito grande, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, primeiro ponto que eu pensei, eu digo, eu não quero ir para o polo, porque polo é um lugar que tem muita poluição e para mim eu não queria. Então, eu digo, eu vou trabalhar em fábrica de alimentos. E aí eu optei para trabalhar em fábrica de alimentos e comecei no J. Macedo, que era biscoito, né? Que era uma fábrica de biscoito, que na época ela ainda era em Salvador. Aí foi feita a transferência para o Simões Filho, onde eu fiz a parte da montagem dela lá. Interessante. Essa história de vida é muito, muito legal. A terceira pergunta. Em seu ponto de vista, os técnicos de mecatrônica trabalham em uma área útil e necessária atualmente? Por quê? Olha, mecatrônica, vamos entender aqui. Mecatrônica foi uma profissão que ela entrou como futuro, como perspectiva de futuro, e na ideia de abranger todas as necessidades do mercado de trabalho, que antigamente você tinha bem separado. Você tinha o mecânico, você tinha o eletricista, você tinha o eletrônico, que estava despontando como novidade, e o instrumentista, né? Como a instrumentação daquela época ainda era pneumática, era uma coisa mais rudimentar, não era tão tecnológica como é hoje em dia, então não tinha essa necessidade da mecatrônica. A mecatrônica ela iniciou como tecnologia de ponta e foi descoberta no automobilismo. Então, imagine, eu tenho que competir com carros cada vez mais tecnológicos, onde a competição é necessária, tempos, segundos, questões de segundos, e aí você tinha que ter um profissional completo. E aí a ideia de se formar a mecatrônica, o profissional da mecatrônica, que seria aquele profissional completo, né? Então, ele seria um profissional que iria atender à versatilidade da necessidade de uma empresa. Então, seria uma profissão completa
que iria substituir o instrumentista, né, com conhecimentos de mecânica, aprofundado em mecânica, a parte de instrumentação, que vem pneumática e hidráulica, e a parte de eletrônica, mais voltada à programação, que é cada vez mais no viés tecnológico. Quais são as habilidades mais importantes para um técnico de mecatrônica ter? Bom, primeira habilidade, não só o técnico de mecatrônica, mas qualquer técnico, é ter a capacidade de observar, né? Então, observe, eu tenho um problema. Se eu tenho um problema, eu tenho que dar manutenção, eu tenho que ter a capacidade de observar, ouvir o relato de quem está operando a máquina, porque às vezes o operador ele faz o relato, você já identifica logo o problema para poder ir mais certo no diagnóstico. Imagine, eu tenho um problema numa máquina. Imagine que esse problema você não tem nem noção do que é. Né? Então, a primeira coisa que você tem que ouvir é o relato do operador. Então, você tem que aprender a ouvir. Você aprende a ouvir e a observar. E aí você vai atuar em cima do defeito. Obrigado pela resposta. Quais são os principais desafios que você enfrenta ao trabalhar com sistemas de controle e automação, por exemplo? Bom, o desafio que a gente tem seria trabalhar com o sistema, porque é o seguinte, a eletrônica, os componentes, eles são sujeitos eles não são robustos como seriam as interfaces mecânicas. Então, temperatura em excesso, sujeira em excesso, eles vão estar interferindo na qualidade dos equipamentos eletrônicos, né? Então, primeiro, o que seria como um problema, né? Eu tenho um problema a resolver. Eu tenho que garantir que esses equipamentos estejam bem acondicionados. Se eles estão bem acondicionados, eu consigo ter uma vida útil boa para eles, né? E a parte de programação, que seria não mas sim como um desafio, é a capacidade do profissional se reciclar e estudar para estar sempre atualizado no que tem de mais moderno, né? Porque a tecnologia está sempre avançando e a gente tem que estar sempre estudando para poder estar atendendo ao mercado tecnológico. Realmente, a parte da sujeira, realmente, até hoje percute em casos mais casuais, como a dificuldade de limpar um PC, né? E, continuando com isso, eu gostaria de perguntar ao senhor se existiu algo que facilitou o seu ingresso e processo no mercado de trabalho em específico. Naquela época que eu estudava, como eu disse, o mercado de trabalho estava favorável para a gente que estava estudando, né? Porque não tinha mão de obra especializada. Hoje você tem uma quantidade de mão de obra muito grande e pouca oferta de trabalho, né? Então, o que é que a gente tem que pensar hoje, né? Na época eu tinha minha facilidade. E o que me garantia um bom emprego, mesmo tendo muita facilidade, eu poderia pegar um emprego ruim. O que me garantia um bom emprego era estar sempre estudando e me saindo bem nas entrevistas. Então, quando eu fazia uma entrevista, eu me dava muito bem porque eu tinha conhecimento e tinha uma certa experiência também. Isso me ajudava muito. Hoje, para quem está hoje, vocês estão se formando, então, assim, por que pareça, quanto mais vocês estudam, vocês se destacam de quem não está estudando. Então, se você faz um treinamento que tem a ver com a área, você se destaca do outro que não fez, né? Então, aquilo ali serve para você como currículo, né? A experiência, tanto de executar e de pensar, que vai ser avaliado o profissional na hora da entrevista, mas também a experiência escrita. Quando eu digo experiência escrita, é que você ter o que colocar no seu currículo, é importante. Outra, é você também saber falar numa entrevista, né? Então, uma entrevista que o cara faz, ele vai identificar se você tem conhecimento mesmo, se você é uma pessoa responsável, se você sabe trabalhar em equipe, se você consegue responder olho no olho para aquela pessoa, se você demonstra segurança, isso tudo é observado. Obrigado. O senhor pode citar alguma inovação recente que envolva mecatrônica e que esteja mudando o mercado? Hoje em dia, vamos pensar aqui que tudo que dá certo na indústria, o pessoal ganha dinheiro quando populariza. Vamos pensar aqui, se falou em automação.
Aí criou o PLC, criou vários sistemas que iria automatizar uma linha de produção. Hoje o pessoal está trazendo essa automação para a residência. Então hoje se fala de casas conectadas, casas automatizadas, e é o que está dando como filão de você ganhar um dinheiro sem precisar de ir para a indústria. Então hoje a empregabilidade do pessoal que está se formando hoje pode ser voltada na instalação solar e na casa conectada, que seria o viés mais voltado para o curso de vocês. Observe, quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte, que para pensar em programação hoje, você tem que pensar em linguagens como Python. Você não pode pensar hoje do eletricista ou do técnico em manutenção ou do técnico em mecatrônica que não tenha conhecimento de Python, de PLC, voltado sempre para isso, porque hoje cada vez mais está se mostrando, não é só a empresa que produz, mas se os resultados e certas linguagens hoje elas conseguem demonstrar, e o aluno ele tem que estudar isso, ele tem que ser um profissional que saiba trabalhar com isso. Obrigado, professor, pela resposta. A robótica industrial é o uso mais conhecido da mecatrônica ou tem outras áreas que impressionam? Bom, é como eu falei, a robótica industrial, ela para a parte da indústria, você tem ela como carro-chefe, né? Mas hoje em dia a mecatrônica, ela está voltada também para essa automação residencial. E a automação residencial é condomínio, é uma casa conectada, que hoje está se tornando muito da indústria 4.0 ou da conectividade, né? Então, quando você fala de conectividade, hoje, cada vez mais, você dá os comandos de voz, você faz o acionamento, não mais apertando o botão mecanicamente. Você faz os acionamentos cada vez mais remoto. O que é o acionamento remoto? É aquele que você não está no local e você aciona a longa distância. Então, hoje, cada vez mais está se usando o que a gente está chamando de conectividade. Como o senhor vê a relação entre a mecatrônica e as inteligências artificiais? Bom, a inteligência artificial, cada vez mais, ela está sendo utilizada e desmistificada. É a novidade, né? É o que tem a ver também hoje com, você fala, da casa inteligente ou de um processo inteligente. Imagine que você vai ter hoje em dia, você vai ter condições de pensar num automóvel que vai ser dirigido de uma maneira inteligente, ou seja, com a inteligência artificial. Assim, é um campo que, como ainda não existe regra, e essa falta de regra, às vezes você fere a dignidade humana, e é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, Vou dar um exemplo clássico. Ela veio para ajudar, Se eu uso a inteligência artificial de uma maneira danosa, vou criar drones que é para utilizar para guerra, para matar as pessoas, ou para fazer coisas que são ruins, Eu não estou usando de uma maneira que está favorecendo a humanidade, e sim que está favorecendo a si próprio. E essa utilização sem regra é que é ruim. Então a inteligência artificial ela é boa até demais. Ela veio para agilizar cada vez mais as nossas respostas, os nossos anseios, mas ela tem que ser utilizada de uma maneira que traga benefício para a sociedade, não só para si, para a sociedade. Quando você pensa em utilizar qualquer benefício para si, não pensando na sociedade, às vezes o resultado não é o que a gente deveria esperar. Bom, para finalizar o nosso bate-papo, o senhor tinha mencionado sobre as linguagens, quando a gente perguntou dos principais desafios que o senhor encontrava ao trabalhar com sistemas de controle e automação. E a gente sabe, que como a gente, estudantes do curso de mecatrônica, nós vamos ter que lidar com esses tipos de dificuldades aqui para frente. A gente queria saber do senhor se o senhor tem algum conselho para os estudantes ou profissionais que estão começando na carreira de mecatrônica e se o senhor tinha alguma mensagem para nos dar. Assim, vocês são privilegiados por estarem estudando numa escola boa, com excelentes profissionais. Vocês têm que aproveitar mesmo. Não é o aluno que vir aqui para a sala, para sentar e deixar a oportunidade que está sendo transmitida pelo profissional, que é o professor, passar. Perder tempo olhando para o celular.
Então, se ele tem a postura de entender que aqui é rico, né, e está sendo de graça para vocês, coisas que poucas pessoas estão tendo essa oportunidade. Tem pessoas que pagam, parece cruel, né? Mas observe, tem aluno aqui que é do Estado, que não valoriza o curso que tem, não valoriza nada, aí vai para o Senai, paga para estudar e diz, lá é melhor. Mas é melhor porque você está pagando, porque os mesmos profissionais que estão no Senai estão no Estado também. A mesma estrutura que tem no Senai também tem no Estado. Aí você vai dizer, não, mas não tem aula prática, não tem. Na verdade, tem aula prática, desde que haja conspiração. O que não é favorável é você fazer uma aula prática com 40 alunos na sala e os 40 não interessados. A exemplo, a turma do primeiro ano, esse ano principalmente, eu tive a oportunidade de ter boas turmas de primeiro ano. Então, conspirou a favor de eu trazer material para a sala de aula para poder mostrar, para vocês vivenciarem aquilo ali. Então, nesse momento, é um momento que vocês têm que aproveitar o máximo possível. É um momento de aprendizado. Então, o aluno tem que ter postura e seriedade, primeiro ponto. A gente tem que pensar assim, eu vim aqui para aprender. Eu estou tendo oportunidades que nenhum dos outros alunos estão tendo, eu vou aprender e vou fazer a diferença lá fora. Quando eu penso nisso, eu vou fazer o seguinte, eu vou prestar atenção à aula, vou prestar atenção aos exercícios que são passados e vou fazer com que, vou provocar no sentido positivo durante a aula, indagando perguntas coerentes para que a aula flua de maneira interessante. Imagine, o professor chega para poder dar uma aula numa sala onde ninguém presta atenção ao professor. A sensação que o professor tem é de estar pregando sermão no deserto, ou seja, eu estou falando para ninguém ouvir. Meu tempo está sendo perdido naquilo ali. Eu fico, como professor, desestimulado. Aí eu vou acabar, na próxima turma da aula, com os alunos que às vezes estão interessados, e eles acabam não sendo favorecidos pelo desgaste que já houve antes. Então, 50 minutos é muito tempo. É muito tempo mesmo. E às vezes torna-se pouco quando a aula flui de maneira interessante, quando os alunos participam. Então, vocês têm que aproveitar os 50 minutos para participar o máximo possível com o professor. O professor está ali na figura de orientar. E a orientação é dada quando existe um rumo, quando os alunos permitem que a aula flua num rumo, ou seja, do conhecimento. Então, um exemplo, se eu estou no quadro explicando e vivenciando minha experiência profissional para vocês, vocês têm que aproveitar, velho. No meu caso, e nos casos de outros professores, são 23 anos de experiência profissional que eu quero compartilhar com vocês. Eu não estou só mostrando para vocês o que eu aprendi na escola, na faculdade, o que eu estou mostrando para vocês o que eu aprendi e selecionando o que é mais importante do que eu vivenciei na indústria. Então, nesse momento, é um momento de troca de informação. Eu passo para vocês e vocês indagam para mim, para eu explicar. Então, aí vem meu papel de orientar vocês, de vocês tirarem a dúvida comigo. Então, aí, quando isso aí, é o momento mágico. E é uma oportunidade de vocês. Muitas vezes você acaba pagando lá fora uma consultoria, um curso onde você tem aqui de uma maneira de graça. Tudo bem, tem a maioria às vezes os alunos não querem, mas vocês querendo, sinceramente, a turma consegue fluir. Se tiver vários alunos querendo, outros poucos que não querem, aqueles poucos vão se sentir isolados. Vocês estão na mão de vocês, a realidade é essa. Se vocês assim pensarem que eu tenho postura, eu quero estudar, eu vim aqui para aprender. Então, se eu quero aprender, eu vim aqui para poder fazer a diferença, porque eu sei que existe uma responsabilidade. Vocês já começaram a pensar na responsabilidade que vocês têm quando vocês se formarem aqui, onde vocês vão lidar com vidas diretamente ou indiretamente? Imagine, eu vou programar um sistema que é de segurança, onde está passando pessoas. Então, se eu não tenho a responsabilidade de entender que eu vou botar a vida de outras pessoas em risco, então eu vou ser um péssimo profissional. Já se eu tenho essa responsabilidade, se eu tenho essa consciência de que meu trabalho reflete na saúde das pessoas,
Meu trabalho reflete na segurança das pessoas, na minha e das pessoas, de outras pessoas também. Não preciso estar tapinha nas costas, mas eu preciso entender isso. Eu entendendo que tem essa responsabilidade é muito bom. Então, professor, a gente gostaria de agradecer por todas essas informações muito úteis atualmente para nós que estamos começando nessa carreira. Muito importantes, já que o senhor já tem essa experiência e quis passar para nós de bom grado. Então, nós agradecemos profundamente por tudo que o senhor tem feito pela nossa turma. Esse foi o fim do nosso podcast da teoria prática nas profundidades da mecatrônica. Vocês têm, assim, é como eu estou dizendo para vocês, se vocês entenderem que isso aqui é uma riqueza, né, que vocês estão tendo, assim, uma oportunidade que poucos estão tendo, vocês abraçariam muito mais forte. Né? A escola pública rapaz, eu acredite mesmo. Aqui tem várias pessoas com potenciais assim, enormes. Tanto se você quiser gravar até o que eu estou falando, é bom, porque é bom você passar essa mensagem para os seus colegas. Olha, tem vários alunos aqui que têm potencial muito grande. Ele sai daqui, vai para a faculdade fácil. Então, esse aluno, ele é aluno de colégio público. Esse aluno é um aluno que ele tem a sociedade, ela investe nesse aluno, que a escola pública é paga pela sociedade. E aí, em contrapartida, vocês têm que fazer tudo para que a sociedade também se beneficie. Né? Como é que ela vai se beneficiar, pessoal? Com preferência, com a excelência no profissional que está sendo formado aqui. Se eu tenho um excelente técnico em mecatrônica, valeu a pena eu investir o dinheiro todo para que esse curso fosse bom. Aqui a escola, em especial que a gente está falando do CETEP-RM, é uma escola referência. Ela é referência por várias coisas. Você tem bons laboratórios aqui. Está precisando lógico, né? A gente está sendo feita algumas reformulações e atualizações dele. Mas você tem excelentes laboratórios. Tem escola que só tem um laboratório só técnico. Aqui você tem vários laboratórios. Então, você tem excelentes alunos e excelentes professores. Então, a sociedade está investindo em vocês. Cabe a vocês a retribuir esse investimento estudando, sendo excelentes profissionais. Imagine, formou aqui um técnico em mecatrônica que conseguiu fazer um projeto que ajudou na saúde de muitas pessoas. Os projetos que tem aqui, às vezes, são voltados até para a área de saúde, né, de mobilidade. Né? Então, a ideia de formar excelentes profissionais é para fazer com que o aluno ele aprenda a pensar. O aluno tem que aprender a pensar. Ele tem que aprender. Aqui é uma educação tecnicista, que ela é voltada só mesmo para o técnico que tem que só aprender manutenção. Não. O técnico ele tem que ter senso crítico também, porque esse senso crítico é que vai ajudar ele na hora de decidir se é para fazer manutenção ou não. Ele não vai assim simplesmente ser aquele que aperta o botão. Ele vai saber pensar antes e saber qual é o melhor caminho para dar naquele processo que está ali. Né? Ele vai poder criar coisas novas. Ele vai poder contribuir para a sociedade, criando coisas que a sociedade precisa. E às vezes o aluno daqui é que vai fazer esses projetos fluírem. Talvez na faculdade ele tenha um amplo bem maior, mas começa aqui. Tudo começa aqui. O ensino fundamental, se a escola tiver fomento para a ciência no ensino fundamental, já começa a aguçar os alunos para isso. Mas a escola técnica, ela é o caminho mais certo para fomentar o excelente profissional que vai ser o nível superior depois, o engenheiro, o químico, ou outras áreas que venham a ter aqui de formação. Mas é isso, pessoal. É isso. Parabéns, você. Agradecer por todas essas informações muito úteis atualmente para nós que estamos começando nessa carreira. Muito importante, já que o senhor já tem essa experiência e quis passar para nós de bom grado. Então, nós agradecemos profundamente por tudo que o senhor tem feito pela nossa turma. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade que vocês terem me dado de se interessar, né? Porque o que motiva o professor é o interesse do aluno. Se o aluno demonstra interesse, o professor se empolga. Ele se empolga. Né? Da mesma forma também,
O aluno se empolga quando o professor tem um olhar diferenciado para a turma. Então, o aluno se sente valorizado. Eu sei disso, né? O aluno precisa ser valorizado, né? Então, é isso. A relação é recíproca.